Olá, estamos começando mais uns 5 minutos de verdade. E hoje eu quero falar com você sobre revelação. Revelação pessoal, tá bom? Para o ministério, para líderes. Eu vejo que tem muitos líderes aí fazendo coisas sem nenhuma revelação. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, como eu já disse em outras vezes, né? O problema hoje é que as pessoas acham que ser cristão é uma coisa assim banal, uma coisa trivial, né? Não precisa de ter um chamado, não precisa de ter uma revelação, não precisa de ter um ensinamento, não é? Como eu disse no, no vídeo anterior, estamos voltando ao século da Idade Média, né? Os séculos da Idade Média, onde os seres humanos acreditam muito nos seus líderes, né? Não estou dizendo que não é para acreditar, tá bom? Eu estou dizendo é que você não deve acreditar mais nos seus líderes do que na Bíblia. Mas as pessoas perderam o interesse por ler a Bíblia, não é? E, e isso faz delas presas fáceis, não é? E eu vejo, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é porque eu tenho muito, né, pastores, por exemplo, que foram meus amigos, não é? Que serviram comigo a Cristo e que hoje estão nos barzinhos por aí, tomando cerveja, farreando. Por quê? Porque não teve uma revelação, não teve ninguém que o ensinasse, não teve ninguém que o doutrinasse. Ser cristão não é simples, ser cristão é muito simples mesmo. É muito fácil ser cristão, ser ovelha, mas para ser líder, não é? Por isso Jesus disse que muitos são chamados, poucos escolhidos. Oh, meu Deus. As pessoas não entendem isso, muitas das vezes, né? Acha que vai ser poucos os que vão no céu. Não. Para ser líder é complicado. Você precisa ter um preparo psicológico, um preparo espiritual. Eu vejo muitas pessoas queimando fases, não é? Querendo ser coisas que ainda não tem idade para ser, e por aí vai. Parece que não são coisas importantes, mas são. Se você observa a Bíblia, por exemplo, quando Jesus estava lá na festa de Caná, a Maria, sua mãe, foi e falou para ele: acabou o vinho. Falou: mulher, ainda não é chegado a minha hora, né? Não foi ele só estava alertando ela que ele não tinha idade ainda para fazer o que ela queria que ele fizesse, tá certo? Então a gente precisa levar isso em conta, porque senão a gente vai queimar as nossas fases. Eu fui muito bem treinado. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei 3 anos e meio só aprendendo, né? O meu pastor, o meu discipulador, ele fazia culto de manhã para os líderes, para os membros da igreja, mas quem era ainda novato, né, com menos de 3 anos na conversão, ficava na escola dominical aprendendo. E eu aprendi muito mesmo. Dou graças a Deus que tive um excelente discipulador. Bom, eu não estou dizendo para você que isso não me fez dar cabeçada, que isso não me fez errar. Mas quando você olha para a Bíblia, você vê que Pedro errou muito, que Tiago errou muito, mesmo sendo irmão de Jesus, que Paulo errou também, tá bom? Eles eram homens fenomenais, homens que eu admiro demais, assim. Inclusive coloco assim, eles são meus espelhos, tá certo? Eu procuro seguir sempre os exemplos desses homens. Mas eles também erraram, eram seres humanos, tá bom? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você precisa de uma revelação, né? Assim como Paulo precisou, não é? Paulo, ele foi, você conhece bem, ele lá na entrada de Damasco, e aquela coisa toda e tal, mas Paulo, ele depois disso, não é? Ele teve uma revelação, não é? Ele, ele foi para a Cilícia, ficou 14 anos por lá, andando por lá, pregando o evangelho, com certeza, mas a revelação dizia que era para ele voltar para Jerusalém, não é? E ele obedece essa revelação. E aí ele passa a ser, de fato, o apóstolo dos gentios. Ok? Então isso é muito importante. Você tem uma revelação para o seu ministério? Você recebeu de quem isso? Recebeu de homens ou recebeu do próprio Cristo? Porque a revelação não pode ser de homens.
tá bom? Os homens não podem revelar o seu ministério, só quem conhece o seu ministério é Cristo. E você lendo a Bíblia, você vai entender essas coisas. Eu não quero ficar aqui só nas minhas palavras, mas eu quero ler aqui Gálatas. Gálatas 2, versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi, versículo 2, subi em obediência a uma revelação. Elias expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo, ele recebe uma revelação. E você recebeu? Ou você apenas, alguém impôs a mão sobre você porque você era o melhor dizimista, ou porque você era o mais obediente, ou porque você era o mais arrumadinho, ou porque você isso ou aquilo, tá certo? A gente não pode esquecer dessas coisas. A Bíblia, ela nos orienta em todas as áreas da nossa vida. E Paulo, ele diz lá em Timóteo, 1 Timóteo, eu não quero ficar nas minhas palavras, mas eu vou ler aqui com você também, só para você entender isso. 1 Timóteo 5, versículo 22. A ninguém imponhais precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice dos pecados de outrem. Então, assim, hoje em dia, existem muitas pessoas sendo ungidas, né? As pessoas dizem que quanto mais líderes, melhor e tal. Eu já estive numa igreja que nós tínhamos 85 diáconos ungidos, mas só uns 20 exerciam o diaconato. O que adianta a unção se você não exerce? O que adianta você ter uma unção se você não foi chamado para aquilo? Não é? Então, essa é a primeira. Eu tenho sempre um ditado que eu digo que é assim. Você, para ser líder na igreja de Cristo, você precisa de 3 passos. 3 importantes. Primeiro, aceitar Jesus. Isso é sem questionamento. Você precisa levantar as suas mãos e aceitar Jesus. E não pode aceitar Jesus porque os outros querem que você aceite. Você não pode ser arrastado pelos outros, pela vontade dos outros. É você que tem que tomar essa decisão. Senão não vale. Então não tem valor nenhum. Ok? Segundo ponto. Você precisa ser batizado nas águas. Não batizado de qualquer jeito, mas batizado como Jesus foi. Imergido. Batismo quer dizer imersão, tá bom? Não é aspersão. É imersão. Batismo quer dizer imersão. É só você ir no grego que você vai ver isso. Ok? E o terceiro e definitivo passo. Você precisa sentar e começar a aprender para até receber uma revelação. Enquanto você não receber uma revelação, fique sentadinho, sabe? Não atrapalhe os outros. Não atrapalhe o ministério dos outros. Não fique arrumando questãozinhas. Pare de ser líder mimimi, sabe? Qualquer coisinha que fala, fica balbuciando. É porque ele não olhou para mim, não sei o quê. Sabe? Isso é falta de uma revelação. Você não tem certeza para que você foi chamado. Na minha igreja eu conheço pessoas que já passaram por 4, 5 ministérios dentro da igreja. E nunca se adaptou a nenhum. Por que será isso? Não é? Há um tempo atrás aí a gente tinha um movimento aí que dizia que você podia ser o que você quisesse. Isso não é verdade. Quem faz o chamado é Jesus. Você não pode ser o que você quiser, não. Você pode ser aquilo que Jesus quer que você seja, se você quiser. Se não quiser, não tem problema também, tá bom? Tem muita gente aí dizendo que Deus tem pressa. Isso também não é verdade, é mentira. Deus ele não tem pressa. Se você não aceitar o chamado dele, ele espera você morrer e põe outro no seu lugar. Ele espera, calmamente, tranquilo, tá bom? Mas não se esqueça, você tem uma revelação. Se você não tem, busque essa revelação. Ainda é tempo. Você está ouvindo aqui, está vendo esse vídeo? Deus está alertando a sua vida. Pare de sofrer, pare de fazer os outros sofrer, tá bom? Busque uma revelação dele,
do Mestre, o Mestre dos Mestres, tá bom? E siga ela, arrisca, não saia da visão, da revelação de Cristo para a sua vida. Não é homens que determinam o que você vai ser ou o que será, é Cristo, ok? Foi Ele que morreu por você, foi Ele que se entregou a vida por você. No mais, que Deus abençoe a sua vida e que você cresça, frutifique e seja um grande líder para a obra do Senhor, tá bom? Esse é o desejo do meu coração. E não se esqueça do nosso lema: se você não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais. Deus te abençoe.